Cantar, irmãos, cantar. Aliás, vamos fazer a leitura. Josué 5, 10 a 12. Eu escolhi esse texto porque ele marca quando o maná parou de... o maná cessou durante aqueles 40 anos que o povo fez a sua caminhada no deserto. Foi exatamente ali no capítulo 5 de Josué. E a palavra de Deus diz: enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra, e nesse mesmo dia comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. É muito interessante, irmãos, esse texto, porque ele marca um tempo onde Deus exerceu a sua providência lá no deserto. Deserto é sempre um lugar difícil. É o sol que chega a 50 graus, né, ali no pico dele, a meio-dia, e também à noite chega a 0 graus. Então é uma mudança bastante brusca, e além da falta de água, poucos são os locais onde se pode ter água, e o povo andou durante esses 40 anos, e as vestes não envelheceram, as sandálias não se gastaram, e Deus então renovou a cada dia aquele maná, né, que eles faziam vários tipos de coisas diferentes com aquele maná que poderiam colher, né? E no dia do Senhor, no dia anterior, eles colhiam exatamente o dobro, né, para que no dia do Senhor eles pudessem então não ali colher, não é? Então é interessante a gente ver a providência de Deus, mas quando esse maná cessa, Deus também se torna providente. O texto diz que naquele ano, a frase anterior diz que os filhos de Israel não mais o tiveram, o maná cessou, mas naquele mesmo ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Então, Deus não deixou de exercer a sua providência naquele mesmo ano, naquela mesma época em que eles tinham parado de receber. Então, às vezes a gente fica com medo dessas transições, né, entre um emprego e outro, entre uma mudança de cidade e outra, entre uma situação e outra, e às vezes nós ficamos paralisados, como se Deus não pudesse nos abençoar em uma outra situação. Deus pode, irmãos, nos abençoar. Eu creio que precisamos orar, precisamos nos colocar aos seus pés, e como esse povo foi abençoado, nós desejamos também ser abençoados. O que Deus quer é o nosso coração, Ele quer a nossa fidelidade a Ele, Ele quer o nosso comprometimento a Ele, Ele quer a sua vida. Então entregue o seu coração, entregue a sua vida a Ele. Nós vamos ter um momento de consagração, como nós fazemos por causa da entrega dos dízimos e ofertas, e nós vamos cantar o hino 56, é um hino de ações de graças, de súplica a Deus. Vamos cantar esse hino, e os irmãos que vieram preparados poderão trazer os seus dízimos e ofertas. Deus de luz e amor.
palavra de oração, eu vou pedir para a Raquel nos guiar a Deus nesta oração, né? Oração de gratidão e dedicação ao Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Te agradecemos, ó Pai, por cada detalhe que o Senhor cuida da nossa vida e muitas vezes nós nem nos lembramos, ó Pai. Sim, Pai. Te louvamos porque o Senhor nos tem preservado, nos tem permitido, Senhor, levantar, trabalhar, respirar, nos alimentarmos, preparar o nosso alimento. É verdade. Te louvamos, Pai, porque não estamos no deserto e o Senhor tem nos dado alimento dia após dia. Obrigada, Pai, porque temos fartura no nosso país, apesar de tantas lutas e tantas dificuldades, e pedimos que o Senhor nos dê um coração generoso, Senhor, para sermos canais de bênção para aqueles que não têm tanta fartura. Que o Senhor nos use, ó Deus, para que possamos atingir as pessoas mais necessitadas, socorrer os nossos irmãos na fé, porque a Tua palavra diz que devemos fazer o bem a todos, especialmente aos irmãos da fé. Sim, Ó Pai, que o Senhor nos use para isso, que o Senhor nos dê alegria, Senhor, de contribuir na Tua casa, trazer, Senhor, a nossa oferta, os nossos dízimos, devolvendo ao Senhor uma parte daquilo que o Senhor nos tem dado. Ó Pai, ajuda-nos para que tudo aquilo que a nossa igreja precisa possa ser suprido. Sim, as Pai. reformas, ó Deus, as ofertas aos missionários, tudo que precisa da manutenção do culto. Ó Pai, que o Senhor toque os nossos corações para que tenhamos liberalidade para poder ofertar e para poder dizimar. Amém, Abençoa a Jesus. nossa vida, Senhor, para que sejamos servos fiéis a Ti e que sejamos encontrados fiéis por Ti. Abençoa a nossa vida assim, aceita a nossa gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos assentar, irmãos? Com reverência, irmãos, vamos ler Josué 24, de 14 a 20, esse texto já está aí no nosso boletim. Eu tenho usado essa nova Almeida atualizada, ela é muito boa da gente ler, ela tira aquele voz, né, por vocês, e traz uma boa tradução e tem sido usado por vários colegas pastores, pelos nossos doutores lá do Andrew Jumper. Então eu tenho considerado ela para nós estarmos experimentando aqui na igreja, para a gente poder usar, embora na igreja presbiteriana nós saibamos que quase que 60% das igrejas usam, realmente a revista é atualizada, então vai ser difícil a gente fazer essa mudança, mas vale a pena a gente pensar um pouquinho, né, irmãos, e facilitar, principalmente aqueles que estão se chegando a Jesus, para eles serem alcançados pela graça do Senhor. Josué 24, de 14 a 20, diz a palavra de Deus. Antes disso, vamos ter cultinho, Nath? As crianças vão sair? Vão? Então tá bom. Deus abençoe as crianças no trabalho do culto infantil também. Vamos ler a palavra, irmãos. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade, com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos
pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês, Ele lhes fará mal e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Até, irmãos, que o Senhor nos abençoe. Amém. O livro de Josué é um livro, o primeiro livro dos livros históricos, e ele faz aqui um tipo de transição entre o Pentateuco, né, os 5 livros de Moisés, e agora o livro de Josué. E 3 temas são abordados. Se você quiser ler, por exemplo, até o capítulo 12, você tem então as conquistas, e do capítulo 13 até o final você tem então a ocupação da terra. Não é muito difícil você entender um pouco o livro de Josué, mas 3 temas são colocados. Primeiro, Deus proporciona a Josué que Josué e Caleb, que são os grandes companheiros de fidelidade a Moisés, desde o deserto, desde a saída ali do Egito. Então a gente vai perceber que Deus está colocando no coração ali de Josué um coração que venha estar preparado para poder então ocupar aquela terra que eles estavam conquistando. Então ele precisaria de ser um líder que estivesse totalmente encorajado para poder então levar o povo, depois de uma liderança tão forte como foi a de Moisés durante aqueles últimos 40 anos do deserto. Ele agora então vai ser encarregado de conduzir o povo na terra de Canaã. Os irmãos têm que se lembrar que Moisés havia morrido ali no Monte Nebo. Ele avistou a terra, mas ele não chegou a entrar na terra. Mas Deus deu a Josué o privilégio de poder entrar na terra ali de Canaã e de poder então conquistar aqueles povos que lá estavam. Não porque o exército dos israelitas eram os melhores da terra, mas de fato porque Deus estava à frente. Deus era o Senhor daquele exército. Deus estava à frente das batalhas. Talvez alguém pergunte, mas esse Deus é muito furioso do Velho Testamento, não é? E a gente faz essa confusão. Nós temos que lembrar, se você ler, por exemplo, um livro de Samuel Schutz, não é? Em que eu usei esse livro quando eu estava lecionando no seminário de Goiânia, quando eu era pastor no início do ministério. E Samuel Schutz ele vai exatamente mostrar que Josué e o povo de Deus são levados a conquistar a terra. Deus chamou um povo, e Deus então deu a esse povo uma terra, e diz que a semente dele, a geração dele seria como as estrelas do céu ou como a areia do mar. Então agora o povo vai estar concretizando a promessa de Deus. Na verdade, irmãos, Deus muitas vezes ele permite essas guerras, não é? E a gente vai ver muitos países que são cristãos promovendo guerras. A gente tem que lembrar que o mandamento não matarás, ele serve exatamente como a não agressão às pessoas que estão à nossa volta. A nosso dever é matá-las, mas os países, irmãos, eles podem fazer guerras. É interessante a gente pensar nesse aspecto. Os brasileiros não são dados às guerras, é um povo pacífico por natureza, de uma maneira geral, não é? Nós temos exceções aí, a violência está no Brasil para provar isto. Mas nós temos que entender que o Deus do Velho Testamento não é um Deus diferente do Novo Testamento, é o mesmo Deus.
O que nós temos ali é uma época onde há grandes nações, por exemplo, o Egito é uma grande nação quando o povo de Israel está lá como escravo, não é? É um povo que havia conquistado várias terras naquela oportunidade, mas Deus libertou aquele povo de uma maneira extraordinária e dizimou o exército do Egito, e a ponto do Egito se tornar uma potência menor naquela época por causa daquilo que Deus havia feito. Deus havia exterminado o exército todo do Egito. Então a gente lembra aqui o que aconteceu nessa oportunidade. A gente pode a gente pode então olhar para o que Deus está fazendo na história. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor do tempo, e Ele então age conforme a sua vontade boa, agradável e perfeita, a sua vontade permissiva muitas vezes, permitindo que os fatos ocorram, ou a sua vontade intercessória, muitas vezes intercedendo na vida daqueles que então o seguem. O que Deus está requerendo do seu povo aqui é a fidelidade. Então, Josué tem essa liderança, essa forte liderança agora, começando desde abrindo ali o Rio Jordão, mandando os sacerdotes ficarem com a arca ali no Jordão, para que o povo passasse da mesma forma que passou a pé enxuto ali no Mar Vermelho. Então o povo agora passa ali, entra na terra de Canaã e agora vai conquistando Jericó, Ai e outras cidades, até que chega a esse ponto, quase no final do livro de Josué. Josué já está velho aqui, ele morre com 110 anos, não é? E ele é sepultado junto com os ossos ali de José, não é? Que tinham sido levados até aquela oportunidade. Você veja quão importante foi a vida de Josué, não é? Jeová salva, não é? O Senhor salva, significa o nome de Josué, muito parecido com o nome de Jesus. Então veja que Josué, primeiramente ele é encorajado por Deus, e ele tem uma liderança que não depende da sua força, do seu dom, ou então da sua história, daquilo que ele havia feito, a história pregressa. Eu realizei tantas coisas no tempo de Moisés, mas ele agora depende do Senhor, o que o Senhor vai fazer na vida daquela nação. Irmãos, se os povos fizessem isso, não é? Nós teríamos um mundo diferente, né? Um mundo totalmente transformado. Eu estava vendo agora há pouco na televisão as movimentações por causa do dia 1º de maio, hoje é dia do trabalho, e eu estava ouvindo uma deputada falando ali na Avenida Paulista, e ela estava falando aos pais, dizia: pais, filhos, e ela dizia aos filhos: honrem os seus pais. Fazia tempo que eu não ouvia essa coisa, não é? Quando você vai ouvir dos políticos brasileiros frases dessa aqui, sobre o 5º mandamento, honra o teu pai e tua mãe, então o povo que é cristão do Brasil, 70% se estima que sejam cristãos, me parece que abandonaram esses princípios, né? Então, quando nós olhamos a palavra, nós percebemos que esse abandono da palavra, esse distanciamento entre aquilo que Deus quer e aquilo que se pratica, não é? Aí eu vou fazer a propaganda da terça-feira. Se você quiser escutar as mensagens do Creio e Pratico, você vai ouvir uma mensagem exatamente que vai falar sobre esse assunto, que a teologia não pode estar distante da prática. O que eu creio tem que ser aquilo que eu pratico, aquilo que eu falo tem que ser aquilo que eu creio, que eu vivo. Não pode ser utopia, não pode ser aquilo que Platão fez com o seu livro A República, não é? Ou então a Cidade do Sol, de Campanella, ou então tem vários livros que idealizaram coisas. As pessoas vivem ali, parece que num outro mundo, e não vivem a realidade. Parece que as pessoas se esquecem que são cristãs
e que tem que dar um testemunho naquilo que fazem, naquilo que são e onde estão inseridas. Às vezes eu não posso ir lá orar com as pessoas no seu ambiente de trabalho, no ambiente de família, no ambiente ali de escola, se você estuda, mas você é um cristão, você pode influenciar aonde você está inserido, não talvez falando, mas se posicionando, agindo, não é? Orando muitas vezes por aquelas vidas que estão ali perdidas, sem Jesus, sem salvação, precisam de serem libertas pelo Salvador. Essa é a realidade. E Josué, ele vai entender exatamente um projeto de Deus, é um projeto redentor. Essas guerras não visam exatamente eliminar as nações que estavam lá na terra de Canaã, os cananeus. A ideia não é eliminar os cananeus, embora Deus havia dito que eles deveriam ser eliminados por causa da idolatria. Não é? Então a gente tem que pensar sobre o que é que Deus está falando para Josué e o que é que ele tem que fazer. Os israelitas tiveram grande sucesso na conquista de Canaã por causa dessa liderança de Josué, embora a gente sempre frise isso, Josué consegue isso por causa da sua obediência, da sua fé no Senhor. Ele crê no Senhor, ele obedece o Senhor. Josué, faça isso, ele vai lá e faz. Ele crê que o Senhor é suficiente para derrubar as muralhas de Jericó. Não é? Para vocês terem ideia, as muralhas de Jericó, você poderia passar 2 bigas, não é? Você tinha 2 mãos ali que faziam a vigia da cidade. Você imagina uma cidade ser derrubada apenas pelo toque de trombeta. Isso é um milagre extraordinário, não é? O povo gritando e tocando as trombetas e marchando durante vários dias, silenciosamente, depois gritando no final, né, causando um pavor às outras nações que viram exatamente o que havia acontecido com Jericó. O Deus que age em favor do seu povo. Não dá para entender muito, né, nos dias de hoje, quando a gente não gosta de mexer com essa questão de guerra, não é? Mas nós temos que entender à luz da época, não é? À luz daquela época, a guerra era um instrumento de proteção da própria família, da própria aldeia, da própria cidade e do próprio país em si. Enfim, era exatamente um instrumento de Deus. A primeira coisa que a gente vê aqui é que Josué ele é desafiado a liderar todo esse projeto redentor de Deus. É um projeto redentor porque ele visa exatamente mostrar que o Deus de Israel, um Deus monoteísta, um só Deus, é aquele Deus que vai conquistar várias nações que são politeístas, não é? Tanto os egípcios, que eram idólatras, quanto os amorreus, em cuja terra eles estão ali neste momento. A segunda coisa que a gente vê o procedimento de Josué junto ao povo, levando a ideia, uma palavra de responsabilidade ao povo para com aquele assunto, mostrando que o povo deveria exatamente abrir o seu coração e fazer uma escolha naquele momento e uma afirmação pactual. A ideia de aliança, irmãos. O povo é chamado, e Josué pressente que a sua vida está chegando ao fim, e ele precisa exatamente fazer isso, que o povo renove a sua aliança com o Senhor, e agora o povo possa então buscar a Deus. Irmãos, esse mês de maio nós vamos falar nas mensagens, tanto de quarta-feira quanto de domingo, e eu estou querendo ver se eu faço até as devocionais de domingo também, para a gente falar um pouco sobre isso, falar sobre os fundamentos bíblicos da família. Parece que o povo de Deus está esquecendo isso, e a gente vai falar um pouco, vai relembrar durante esse mês os fundamentos da família. O primeiro fundamento está aqui, é Deus. Se você tirar Deus da jogada, se você tirar Deus da vida, se você tirar Deus da história, você vai ver o resultado que vai virar esse povo.
Você vai ver a que ponto vai chegar um povo que esqueceu de um Deus. Então, o que Josué faz? A primeira coisa que ele faz é, ele propõe que esse povo, ele busque a Deus, ele busque o Senhor. O verso 15 diz, ele diz, mas se vocês quiserem, não é? Essa palavra no original significa se vocês, ou isso se for mal aos seus olhos, não é? Ou se isso, aquilo que vocês estão vendo Deus fazer, como num sentido aí figurado, não é? Se isso parece ser mal aos seus olhos, vocês servirem ao Senhor, escolhem hoje a quem vão servir. E aí ele vai então colocar duas possibilidades: se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muita gente conhece esse texto, mas falta o contexto dele muitas vezes, né? Josué coloca de uma maneira bastante racional, de uma maneira bastante inteligente, esse assunto à escolha do povo. Então ele propõe pelo menos os nomes dos candidatos aqui àqueles corações. Veja que o Senhor e o seu propósito redentor estão aqui de um lado, e do outro lado estão ali então os deuses. Ele não se refere simplesmente aos deuses dos amorreus, mas certamente como aqui, né, Tarcísio, a nossa Bíblia Logos, né, diz, ele está lembrando a ideia de que existem outros deuses que estão ali. Além do Eufrates, nós temos ali os deuses dos caldeus, né, o Deus do fogo, o Deus Sol, o Deus Lua, não é? Nós temos os deuses egípcios, Apis, Anubis, serpentes, vegetais. Os egípcios tinham todo tipo de adoração. E nós temos um terceiro tipo de Deus, os deuses dos amorritas, dos amorreus, aliás, dos moabitas, dos cananeus, Baal-Peor, Astarte, né? E é interessante a gente observar que Deus havia feito tantos milagres, havia derrubado tantos deuses, não é? E a gente pode observar que esse povo tinha aquele ranço ainda dessa idolatria. E Josué pressente isso, ele ouve as conversas, ele atende o povo, ele faz exatamente o julgar daquelas pessoas e das situações. Então ele sabe que tem alguma coisa errada, e agora ele pretende com que aquelas pessoas vençam os modismos do passado, quem sabe, as ondas que vem ali, a idolatria. Olha, Deus vai te abençoar se você buscar Baal, né? Baal significa Senhor, com letra minúscula, né? É exatamente um Senhor. Então busque Baal, e os vários tipos de Baals, Baalins, né? E você busca Senhor, e você vai então ter a sua colheita bastante produtiva. Você vai poder então ter bastante chuvas nessa colheita, a terra vai ser farta, então os seus filhos vão ser prósperos, a semente a sua mulher não vai ser estéril. Então havia promessas aos cabeças das famílias, especialmente aqueles homens, para que buscassem esse tipo de idolatria. Era uma tentação, né, irmãos? Você depender da instabilidade de um tempo numa região totalmente bastante inóspita, pouca chuva, não é? Dependendo de determinadas épocas para que chovesse. Então agora a gente vai perceber que Josué propõe então os nomes dos candidatos do coração. Será que vocês vão continuar servindo aqueles deuses daquelas nações que nós conquistamos? Ou Deus havia falado que nós não deveríamos seguir nem casar as nossas filhas com os filhos destas nações? Então, olha que situação. Segunda coisa, ele supõe como um argumento inicial aqui que o povo
deveria perceber que deveria perceber que seria mal servir ao Senhor dessa forma. Então, a ideia de que se vos parece ou se parece a vocês mal servir ao Senhor, a ideia de que aquela atitude seria alguma coisa errada. E nós temos hoje, irmãos, várias coisas que podem se tornar ídolos do coração. Por exemplo, um filho. Você coloca aquele filho como objeto da sua adoração, um neto, não é? Você pode ter bens assim, uma casa, um carro, algumas coisas que você gosta lá na sua casa, um emprego, por exemplo, que lhe dá um bom rendimento, aquilo pode ser um bezerro de ouro na sua vida, e aquilo se torna um ídolo do seu coração. Então Josué vai mostrando as questões do coração, e ele mostra que muitas vezes esses preconceitos, essas objeções, que muitas vezes atacam ou miram a igreja, são objeto exatamente disso. Puxa, essa igreja é muito atrasada, a igreja presbiteriana não ordena mulheres. É uma igreja que tem que evoluir mais, tem que ir para a cultura, não é? E a igreja presbiteriana tomou uma decisão, seguir a palavra. Jesus não chamou nenhuma mulher, né? Deus não, a não ser em momentos esporádicos, né? Débora, Esther e outras mulheres profetisas no passado, mas eram mulheres esporádicas, mas não há nem ofício, todos estão no masculino, no grego. Então não é que a igreja é machista, mas ou seguimos aquilo que a palavra está falando, ou nós abandonamos tudo e vamos atender os anseios do coração, né? Aquilo que as pessoas estão querendo. Então essa é a ideia. A igreja presbiteriana preferiu ficar com a palavra, não é? E faz muito bem, e sempre todo o Supremo Concílio, né, Devai, sempre tem alguma proposta de ordenação de mulheres, né? E a gente vai ver que a igreja sempre, nos votos dos presbitérios, ela vai rejeitar isso, por causa da palavra, né? Por causa da palavra, não há nada dos pastores e daqueles que examinam as escrituras contra as mulheres, ao contrário, são bênçãos na igreja do Senhor, não é, Amélia? As irmãs Asaf são bênçãos aqui na igreja, e a gente sabe como elas fazem diferença no trabalho da igreja, mas não há nenhuma ideia aqui do texto de mostrar que Deus vai usar outros meios, a não ser aqueles pelos quais Ele vai usar a palavra sendo usada, aqueles ofícios ordenados na sua santa palavra, não é? Eu creio que Josué está pensando aqui, talvez aquele texto de Romanos 8, 13, quando Paulo diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então a ideia, ou eu vivo pela palavra, ou eu não vou ser abençoado por Deus. Deus não vai entender que aquilo é bênção, ou Deus não vai concordar com aquilo que eu estou fazendo, porque é contrário à sua palavra. Nessa busca de Deus, ainda Josué recorre à consciência do povo. Veja esse diálogo de Josué, ele está dialogando com o povo, eles estão reunidos ali, e o grande líder está dialogando com o povo, exatamente aquele feedback que ele vai ouvindo, né? Aquela ida e volta, não aquela comunicação de uma só via, mas uma comunicação dupla. Ele vai falando com o povo, e o povo vai respondendo aquilo que Josué está falando, aquilo que Deus está falando através de Josué. E essa escolha que Deus está recomendando através de Josué faria parte não só do passado, mas faria parte do presente, do futuro do povo de Deus, e isso significaria a própria razão da existência do povo de Deus. Ou ele segue a Deus ou ele morre.
Isso tem sido verdade, irmãos. Igrejas que abandonam o Senhor Jesus Cristo são igrejas fadadas a morrerem. Nós temos muitas igrejas que já morreram, não é? E a gente vai ver a história dessas igrejas, a infidelidade, a idolatria, não é? Quando a igreja vai caminhando fora da palavra, ela vai perdendo a sua razão de ser, vai perdendo a sua missão, o seu projeto redentor, aonde ela está inserida. Parece que essa palavra também de Josué, ela está muito perto quando Elias está falando também com o povo. O texto lá de 1 Reis 18, 20 e 21, quando a gente lê, então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou do povo e disse: até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro, ou até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-no, se é Baal, siga-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Omissão. Diferentemente do tempo de Josué, o povo se omite no tempo de Elias. Até quando vocês vão ficar pulando de uma coisa para outra e não vão se firmar no Senhor? Então a ideia de integridade, a ideia de fidelidade que ele está falando aqui no texto. Então a primeira coisa é Deus, é buscar Deus. E Josué propõe aqui dois pensamentos. Primeiro é a promessa feita a Deus, que deverá fazer da espiritualidade, da vida, da comunhão com Deus, a escolha mais séria e deliberada da vida. Eles vão escolher ter comunhão com Deus. Isso é a minha vida, isso é a minha morte. Eu vou viver e vou morrer por isto, pela comunhão que eu tenho com meu Deus. Segundo, ela deveria ser rápida. Deus está falando a Josué: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Não é procrastinar, não, depois eu tomo essa iniciativa, mas é hoje. Ele fala: é hoje que você vai ter que fazer essa escolha. E Josué vai agora contar a sua experiência, e ele vai mostrar a sua própria escolha como um exemplo para a escolha que o povo deveria fazer baseado na sua escolha. Josué, então, ele diz, como é que diz a escolha? Josué 24:15, vamos lá todos juntos: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Vamos lá de novo: eu e a minha casa serviremos o Senhor. A ideia é exatamente isso, irmãos. A ideia de hoje tomar uma decisão diante do Senhor. Então a primeira coisa Josué propõe exatamente uma escolha, escolher a Deus. Parece ser difícil, né, irmãos? Parece tão fácil, mas para muitas pessoas parece difícil. Não, eu quero levar minha vida, eu quero ser feliz, eu quero fazer o que eu quero da vida, não quero ninguém, não quero uma igreja me mandando, não quero um pastor atrás de mim. Nossa, tenho raiva de pastor, né? Não posso nem ver na frente, né? Nem pastor, nem presbítero, eu não quero nem ver na frente, nem líder de nenhuma sociedade, porque exigem muito de mim. Então, às vezes a nossa vida ela não quer exigência, ela quer liberdade. Liberdade sem nós estarmos ligados a princípios. Isso é perigoso, isso se torna em libertinagem. Esse tipo de coisa não traz um bom resultado, né? A liberdade sem Deus não é uma boa escolha. A segunda coisa que Josué faz, não só escolher a Deus, mas Josué faz o povo pensar naquele diálogo que ele vai travando, no juízo que é exatamente viver sem escolher o Senhor. Olha que interessante aqui no verso 19 e 20. Então Josué disse ao povo:
Vocês não poderão servir o Senhor, porque Deus é santo, Deus é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês, se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos. Ele se voltará contra vocês, e lhes fará mal e os destruirá, depois de lhes ter feito bem. Então veja, talvez alguns pensem aqui, bom, o povo decidiu seguir o Senhor, então tudo bem, o povo agora está ligado com o Senhor, legal, isso é joia, mas Josué diz, olha, tem uma coisa, vocês estão dizendo, eu e minha casa serviremos o Senhor, vocês disseram isso agora há pouco, né? Mas olha o que a gente observa aqui, Josué está dizendo, mas tem uma coisa, esse Deus que vocês estão dizendo seguir, Ele é um Deus santo, é um Deus zeloso, e Ele não vai perdoar a transgressão, não vai perdoar os pecados de vocês. Se vocês abandonarem a Deus e servirem novamente a idolatria, Deus também se voltará contra vocês, e Deus então fará mal e destruirá, mesmo diante do bem que Ele lhes tinha feito. É isso que Ele está dizendo aqui. Talvez alguns pensam que Josué estaria desencorajando o povo aqui, mas na verdade não, ele mostra a verdade, irmãos. Quem fala a verdade não merece punição. Quem fala a verdade, ele está zelando, ele está dizendo, como você fala para o seu filho, não faça isso, porque vai dar errado, vai dar ruim. O filho vai lá e faz, a criança vai lá, não põe a mão no fogão, está quente. O que a criança vai e faz? Bota lá o dedo. Aí vem aquela ferida que demora para sarar, não tem remédio que sare aquele negócio, né? Minha neta fez isso outro dia. Então a gente vai perceber como a criança desobedece, né? E nós somos assim, irmãos, somos pecadores também. Já adultos nós parecemos crianças, desobedecemos a Deus em coisas tão simples e erramos contra o Senhor. Então Josué está prevenindo o povo, então ele pretende mostrar aqui a impossibilidade de alguém ser abençoado por Deus servindo a deuses do coração, a ídolos do coração, a deuses estranhos. Você não pode servir a Deus, não tem jeito de você servir a Deus, é como você colocar o pé em duas canoas, você vai cair, não vai dar certo, isso vai dar ruim, não vai. Você mesmo na canoa, você vai sofrer ali para remar, e para, mesmo você vivendo com Deus, você tem seus revés, as suas lutas, você viver com um pé lá, outro cá, não vai dar certo, né? Não vai dar certo, porque isso não vai chegar àquilo que Deus quer. A segunda coisa que ele faz o povo pensar no juízo de Deus, ele vai mostrar o ciúme religioso que Deus tem dos outros deuses. Quando Deus fala lá nos mandamentos, nos primeiros mandamentos, não terás outros deuses, não farás imagem, não os adorarás. Deus está falando, olha, eu não quero isto. Eu não quero isso. Parece, se você ler a Bíblia católica, você vai ver que eles pulam uma série de coisas. O catecismo católico, ele interpreta isso de maneira diferente. Ele pula esse texto de Gênesis, capítulo 1, o verso 1 do Gênesis, Êxodo 20, verso 1, 2 e 3. Não interpreta a como está lá no 3, porque se interpretasse, veria que não é possível fazer imagem de escultura de santos. A Bíblia proíbe isso, irmãos, por isso que não tem nenhuma imagem aqui. Deus é Espírito, Deus quer que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então nós vivemos muitas vezes diante de um catolicismo que está fadado a continuar, e eu moro em frente a uma igreja católica. Eu vejo muito isso, né? São muito religiosos, mas uma religião sem fundamento. Até ligam de vez em quando para mim, para eu participar da procissão, né? É interessante a gente ver como as pessoas agem sem discernimento, e você vai ensinar teologia para elas, olha, leia lá, veja, eu creio, pratico o número 1 lá, ou aquele que fala dos 10 mandamentos, você vai ver exatamente a interpretação que aí está. Quando a gente observa Josué,
Ele está mostrando desse Deus que não coloca isso por medo ou simplesmente por uma punição, mas porque ele não entende que Deus possa ser glorificado com esse Deus e mais outros deuses. Os israelitas chegavam a oferecer as suas crianças ao deus Moloque. Aquele deus ficava com as mãos assim, né? Era ateado fogo por baixo e a criança colocada naquelas mãos. Já pensou, Sônia? Colocar sua filhinha assim? Os judeus faziam isso. Por causa da prosperidade material, prosperidade espiritual, ofereciam seus próprios filhos a Moloque. E eles rufavam os tambores para que o choro da criança não aparecesse. E no sacrifício de crianças, os judeus faziam isso também. E Josué está prevenindo o povo: olha, se vocês escolheram servir o Senhor e disseram, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês agora vão ter exatamente que entender que esse Deus é um Deus zeloso, é um Deus santo, é um Deus ciumento, é um Deus que não quer outro competidor ao lado dele. E ele mostra que é impossível você ser abençoado se você tiver essa atitude. Então veja que Josué não está criando uma expectativa no povo, mas ele mostra realisticamente que se o povo abandonasse a Deus, Deus também os puniria, exerceria o seu juízo. Isso vai acontecer, irmãos, é só você ler livro de Reis, quantos reis não andaram nos caminhos de Davi, você vai ver o tempo de Juízes, quando Deus sempre tem que levantar um juiz para poder salvar o povo que está na idolatria de novo, e sempre você vai ver isso, um povo que abandona o Senhor e que vai diante dos ídolos, é um povo que não pode ser abençoado, não pode ser um povo que viva um verdadeiro cristianismo. A última coisa que Josué vai fazer aqui, e é bastante interessante, Josué os leva então agora a escolher aqui, escolher o Senhor. Parece que ele já fez isso no primeiro, mas não, ele faz agora. No verso 16 a 18, Josué chama a atenção do povo e o povo havia dito, então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Irmãos, será que eles fizeram isso? Leia a palavra, você vai ver que Ele é quem nos tirou, a nós e os nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão. Lembraram a história, muito bom conhecer a história, não é? É Ele quem fez grandes sinais aos nossos olhos, nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Muito bom lembrar as experiências, os milagres de Deus. O Senhor os expulsou de diante de nós, todas essas gentes, até o amorreu, morador desta terra. Portanto, também nós serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. O que Josué está querendo, irmãos? Ele está dialogando, ele está espremendo o povo, ele está buscando dali, ele está acuando o povo. O que ele está querendo, irmãos? Nossa, esse líder é exigente, né? Esse pastor é brabo, né? Alguém vai dizer aí, né? Ele está querendo exigir ali. Então veja que Josué quer exatamente que o povo faça uma aliança com Deus naquela oportunidade, que haja exatamente um pacto com Deus ali naquela oportunidade. E o povo concorda com Josué, com a resolução que Josué já havia tomado: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eles são influenciados pelo exemplo de Josué, e agora então eles também dizem, também nós, no verso 18, também nós serviremos ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus, Ele não é o Deus somente de alguns, mas é também o nosso Deus. E o povo desiste
da possibilidade de apostatar de Deus. Ele diz no verso 16, longe de nós abandonar o Senhor e servir outros deuses. Então, nós não vamos fazer isso. E o povo agora dá a razão significativa da sua escolha. E mostra que não faz agora essa escolha e agora vai formular um pacto, não só por causa da experiência ou pela palavra do líder ou pelo exemplo daquele líder, mas agora o próprio povo diz, olha, eu quero viver isso. Se Josué é o nosso líder, que Deus fala com ele, que Deus manda mensagem através dele, eu quero também viver isso para a minha vida. Eu quero que isso funcione para mim e eu quero agora que o meu coração quebrantado agora então seja movido por Deus a ver o Senhor mesmo naquelas situações mais difíceis, naquelas situações mais fáceis, naquelas situações onde exige muita sabedoria, graça, onde nós somos levados a experimentar o Senhor nestas experiências. Eles lembram a história, Deus nos tirou do Egito, Deus expulsou muitos povos de Canaã para que nós pudéssemos estar aqui. Então a nossa razão de estar aqui não é acaso, não é porque alguma coisa deu certo e nós chegamos aqui, né? Mas porque Deus conduziu o povo, Deus é o grande pastor das suas ovelhas, Ele vai conduzir. Para a gente concluir, irmãos, Josué propõe 3 atitudes diante do povo. Primeiro, buscar Deus. Segundo, refletir sobre o juízo divino. Terceiro, escolher o Senhor diante de um pacto. E veja que os israelitas concordaram com Josué e agora são influenciados pelo exemplo desse bom homem, e eles disseram como vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que em algum momento você não disse no seu coração, puxa, eu estou cansado da igreja, eu estou cansado de servir na igreja, dá muito trabalho ser um crente. Às vezes dá trabalho mesmo, a gente desanima às vezes, né, irmãos? Desanima. A gente pode desanimar. E o que Josué quer nos dizer, e nos disse nesse tempo, e Deus quer nos dizer pelo seu Espírito, é que servir a Deus pode ser algo difícil, problemático muitas vezes, pode ser um cansaço, pode trazer para muitos não um prazer, não uma delícia, mas eu preciso fazer uma escolha. Tem muita coisa boa que eu posso fazer no domingo, em vez de vir à casa de Deus, de separar o dia de Deus, o dia do Senhor, não é? Eu posso fazer supermercado, eles ficam cheios, eu passo por vários para chegar aqui, né? Passo por 2 açaís e por não, agora não tem mais o extra, né? Tinha o extra, mas 2 açaís pelo menos eu passo, e vários mercadinhos, tudo aberto, lotado, passo ali as pessoas, tem gente ainda que está bebendo do dia anterior, quando eu passo no bar ainda, né? Ali no Heliópolis, né? A gente passa ali pela faixa de Gaza para chegar aqui em São Paulo, eu brinco, né? Então a gente observa muitas atitudes ali, de pessoas caindo para lá, caindo para cá, então a gente chega então à casa de Deus, não é? Então é interessante a gente ver muita gente andando de bicicleta, é legal andar de bicicleta, mas eu tenho que fazer uma escolha, irmãos. Seguir a Deus vai requerer exatamente algumas escolhas. Eu vou escolher ir na igreja no domingo, por exemplo, num sábado que tem trabalho, por exemplo, encontro de casais dia 11 de junho, né? É isso mesmo, né, Raquel? Dia 11 de junho. Então, você pode fazer uma escolha. Você pode, quem sabe, não é um bom momento para você ir num restaurante, porque está muito cheio nessa época, mas você pode fazer uma escolha, servir a Deus no domingo,
servir a Deus com os seus dons, servir a Deus com os seus talentos. E uma coisa que eu digo a você, se você não conseguiu evangelizar ninguém na sua casa, não adianta você querer participar de um programa de evangelismo na igreja. O seu primeiro campo de missionário é a tua casa. Se tem alguém que não conhece Jesus, o seu objetivo é levar a palavra para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua mulher, para a sua sogra, para o seu sogro, para aqueles que você ama, mas se que não tiverem Jesus, você não vai encontrá-los um dia. Então, o que Josué está querendo mostrar e que o que é importante, e é exatamente um ponto basilar, é Deus. Então eu diria para você, se Deus não for importante para você, você está perdendo o seu tempo aqui hoje, está perdendo o seu tempo na sua vida. Você só quer ser abençoado naquilo que você está fazendo e não ter Deus como a referência da sua vida. Coloque Deus como referência. Deus de forma pactual. Jesus disse lá em Marcos, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está no sal, está condenado, está perdido. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, não tem essa história de ser um cristão em casa ou sem igreja. Não dá para ser cristão sem igreja, porque eu vou ser batizado na igreja, posso batizar na sua casa também, não tem problema. Se você tiver uma doença física, eu vou lá batizar, não tem problema. Mas Deus o chama a entregar o seu coração. Se você não tem Jesus, entregue o seu coração a Jesus e faça parte de uma comunidade local para que você possa cultuar a Deus naquela comunidade, ter irmãos preciosos aqui como o seu João, a Malvina, né, que fizeram aqui as bodas de Rubi, hoje comemorando, né, com a gente, dividindo essa bênção que eles tiveram ontem, não é, com a gente. E muitos irmãos também têm tantas bênçãos a comemorar que nós podemos então, né, Carla, 50 anos, né, a gente poder comemorar, agradecer a Deus, a vida que é um dom dele, poder estar com amigos, com parentes, irmãos, queridos, né, e a gente poder agradecer a Deus, a vida que Deus tem dado. Então, faça isso, escolha Deus para ser referência da tua vida. Leve essa palavra para as pessoas lá da sua casa, durante esse mês especialmente. A gente vai lembrar vários pontos basilares como esse, e como de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, vamos cantar o hino 42, o grande amor de Deus, e eu convido os presbíteros logo após o hino virem à frente para nos auxiliarem na distribuição dos elementos da ceia do Senhor. Seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar.
Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, em quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo a glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Oremos, irmãos. Pai querido, te damos graças pela instituição da ceia, te damos graças porque ela nos lembra a obra do teu Filho Jesus em nosso favor. Te damos graças, ó Pai, porque ele verteu o seu sangue, entregou o seu corpo, a sua vida em nosso resgate, em nosso favor. Por isso, ó Pai, te louvamos por tão grande salvação. Te louvamos porque é pela fé, pela obediência ao Senhor, que somos levados a seguir o Senhor Jesus. Usa-nos, Senhor, gasta no Senhor na tua obra, faze-nos, Senhor, descansar no Senhor em todas as causas, em todas as coisas. O Senhor está conosco, é ao Senhor que nós servimos e não aos deuses estranhos. Por isso, ó Pai, dá-nos essa firmeza, dá-nos, ó Deus, esta integridade, dá-nos, ó Pai, esta firmeza de fé, em nome de Jesus te pedimos, amém. Vamos assentar, irmãos. Nós nos despedimos dos irmãos, dos amigos que estão aqui no YouTube, e nós que aqui estamos vamos participar da ceia do Senhor.